Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Senhor, que nessa manhã nós possamos desfrutar da nossa identidade de filhos. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos experimentar o fogo do Teu Espírito, Senhor, que arde em nós, que queima, Senhor, dentro de nós. Senhor, nós não estamos aguardando manifestações nas leis da natureza, nós não estamos aguardando coisas extraordinárias acontecerem, Senhor, no governo, na economia, porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, e em Ti, Senhor, e em Ti nos fortalecemos todas as manhãs, e em Ti, Senhor, nós queremos permanecer todos os dias da nossa vida. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Eu vou ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo de número 5. E eu gostaria que você, se puder acompanhar, se não, fique com os ouvidos atentos nessa manhã. A palavra do Senhor diz: quem dera o Senhor abrisse os céus e viesse à terra, os montes tremeriam na sua presença, o fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então as nações tremeriam diante do Senhor, e os seus inimigos aprenderiam a respeitar o seu nome. Isso já aconteceu no passado. O Senhor desceu e fez coisas maravilhosas que nós nem podíamos imaginar, e os montes tremeram diante do Senhor, porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. O Senhor recebe de braços abertos quem tem alegria em praticar justiça, que se lembra do Senhor e quem anda nos seus caminhos. Mas nós vivemos pecando e fizemos o Senhor se irar com todo o nosso pecado. Como podemos ser salvos? Só até aí. O Senhor tem nos falado a respeito do fogo nesses dias, e eu li na verdade um texto bem longo, mas a gente vai se deter um pouco nos primeiros versículos, aonde Isaías ele começa a declarar que seria bom que o Senhor viesse como ele já havia vindo no passado, e ele começa a fazer alguns relatos de como Deus se manifestou no passado. E nesses relatos ele fala sobre o céu se abrir, sobre ele vir à terra. Nesses relatos ele fala sobre os montes que tremiam na presença do Senhor. E em específico aqui ele fala sobre o fogo consumidor da sua glória, que queimaria florestas e secaria oceanos. E sabe, queridos, essa tem sido talvez uma das formas como a humanidade deseja que o Senhor venha e se manifeste. E a gente não precisa ir muito longe para isso. Nós estamos em um período onde muitas e muitas pessoas estão denominando como um período em que Deus está vindo com justiça, um período em que Deus está castigando as pessoas. E aí a gente passa para alguns meses atrás, onde durante todo esse ano já de 2020, o mundo experimentou uma série de catástrofes, uma série de situações onde as leis da natureza, elas vieram se manifestando de uma forma como se a humanidade estivesse sendo castigada por Deus. E era exatamente sobre isso que Isaías estava falando. Só que a questão aqui é a seguinte: Isaías ele baseava a sua vida em experiências passadas. Então quando Isaías ele se deparava com um cenário meio turbulento,
ele fazia com que a sua memória buscasse no passado alguma situação semelhante, e fazia com que ele desejasse que a mesma solução ou a mesma coisa que Deus fez lá no passado, ele viesse e fizesse de novo. E olha que interessante, a razão pela qual Isaías, nesse período, estava desejando que Deus fizesse de novo coisas que ele já havia feito no passado, era para que a nação de Israel tivesse medo, se estremecesse diante daquela manifestação de poder e voltasse a temer o Senhor. E era exatamente dessa forma que o Senhor fazia lá no Antigo Pacto. Por isso que lá no Antigo Pacto nós vemos uma série de experiências que o mundo viveu, aonde Deus estava, na verdade, se revelando às pessoas. E eu quero me deter aqui a algumas dessas experiências que foram específicas com o instrumento fogo nelas. Mas antes disso, eu anotei aqui, eu pesquisei um pouco a respeito do fogo, e eu fiz algumas anotações e eu quero ler com você, para que a gente possa dar uma base, um fundamento àquilo que está sendo ministrado nessa manhã. Eu fiz uma pesquisa no Google e eu escrevi assim: qual é a função do fogo? E dentre a maioria dos resultados que eu encontrei, a função do fogo, ela tem duas funções específicas. A primeira, liberar luz, e a segunda, liberar calor. Então grave isso: o fogo tem como função liberar luz e calor. E aí eu continuei pesquisando sobre o que é o fogo, e eu cheguei a uma conclusão, que o fogo é a manifestação visual do processo chamado combustão. O que é o processo combustão? A combustão, ela se dá no encontro de dois elementos. Esses dois elementos são necessários para que haja combustão e, consequentemente, para que haja o fogo. Que elementos são esses? O primeiro é um elemento combustível. O segundo é um elemento comburente. O que significa isso? Para que haja fogo, eu preciso de um elemento que vai alimentar esse fogo, e eu preciso de um outro elemento, que normalmente é o oxigênio, que vai gerar essa combustão e iniciar o fogo. E eu achei muito interessante, porque existem vários relatos na Bíblia, onde Deus, ele é denominado como fogo consumidor. E eu sempre achei muito interessante essa expressão fogo consumidor. E eu diria que os justiceiros gospel gostam muito dessa expressão de Deus como fogo consumidor, porque basta alguém falar alguma coisa que eles não gostem, basta alguma situação sair do seu controle, que eles clamam pelo fogo consumidor, que vai consumir, que vai destruir pessoas, coisas, lugares. Mas a essência da ideia de Deus como fogo consumidor não tem nada a ver com isso. Preste atenção. Quando a Bíblia faz um comparativo de Deus ao fogo, chegando a dizer que ele é um fogo consumidor, entende-se que Deus é aquele que porta em si mesmo tanto o elemento combustível quanto o elemento comburente. Tiago, o que significa isso? Deus é portador da essência do fogo em si mesmo. Ele não precisa contato com alguma coisa para queimar, porque Ele é o fogo consumidor. Então, quando eu entendo isso,
na hora eu lembrei de Moisés. Êxodo, no capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia fala que Moisés estava lá no deserto de Midian, e ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, nos seus afazeres do dia a dia, e de repente ele observou que tinha um arbusto perto dele, que estava queimando, mas não queimava. Preste atenção. E ele observou aquilo, e aquilo chamou a atenção dele. Sabe por quê? Porque no deserto é comum os arbustos pegarem fogo. Só que quando eles pegam fogo, as folhas, os galhos começam a se consumir, até o momento em que não existe mais o elemento combustível, que nesse caso era o arbusto, e aquele fogo apaga. E os historiadores dizem, a Bíblia não relata isso, mas os estudiosos falam que Moisés observou aquela situação por vários dias consecutivos, até o momento que ele criou coragem, e ele falou assim: não, tem alguma coisa diferente naquela sarça, eu quero chegar perto dela, e eu quero ver de perto o que está acontecendo, porque está pegando fogo, mas o fogo não consome a sarça. E aí a Bíblia fala que quando ele foi se aproximando, Deus falou com ele assim: ó, Moisés, esse lugar que você está colocando o teu pé é um lugar santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus estava se revelando na sua essência, na sua natureza para Moisés, através de um arbusto, dizendo para Moisés assim: Moisés, eu sou aquele que não preciso de um arbusto seco para queimar, porque a essência do fogo está em mim. Então, Moisés, se você entender o que eu estou te mostrando, eu também me manifestarei como fogo em você, e você não vai pegar fogo, mas você vai queimar. Ou seja, o fogo de Deus não tem como propósito nos destruir, mas nos fazer queimar e nos tornar fonte de calor e de luz. Aleluia! Você consegue entender isso? Então, quando a Bíblia fala que Deus, Ele é um fogo consumidor, a Bíblia está dizendo assim: Deus é capaz, Deus tem em si mesmo a essência do fogo, o combustível e o comburente está nele. Ou seja, todas as coisas necessárias para que a igreja queime nesses dias, já foi estabelecida em Deus. O que nós precisamos é da vida dele. Não, querido, a crise atual do mundo não é uma manifestação do fogo de Deus. A manifestação do fogo de Deus se dá através de mim e através de você, não através de um vírus, não através da crise econômica, não através de uma crise no governo, mas através de homens e mulheres que manifestam a vida de Cristo em si. Aleluia! No antigo pacto, todas as experiências do passado influenciavam naquilo que se espera para as realidades presentes e futuras. Eu tenho uma avó com mais de 90 anos de idade. E ela é uma mulher lúcida, 100% lúcida, com uma memória incrível. Ela não esquece do aniversário de nenhum dos seus filhos, netos, bisnetos. E algumas semanas eu estava conversando com ela e uma curiosidade veio. E eu falei para ela assim: vó, deixa eu te fazer uma pergunta. O que nós estamos vivendo hoje, para a senhora, é o pior momento, numa visão geral, que você passou ao longo da sua vida?
E a resposta dela para mim foi: não, claro que não. Nós experimentamos a guerra. Nós passamos por período de escassez de alimento. E eu falei: vó, então isso não é o pior que você já viveu? Ela falou assim: não, já passamos por coisas piores. Mas eu posso dizer uma coisa para você que está aí me assistindo. Esse tem sido sim o pior momento em que milhares e milhares de pessoas enfrentaram na sua vida. Apesar dos números, apesar do clima que foi gerado acerca desse vírus, não ter sido até hoje, até o presente momento, tão letal como tantas outras coisas que a humanidade já viveu no passado, a humanidade está em crise, em pânico. E sabe, as pessoas estão buscando lá no passado, como nós vamos vencer a crise de hoje, como nós vamos passar pela situação de hoje, buscando experiências lá de trás. Mas no novo pacto, todas as expectativas precisam estar depositadas em Cristo, porque é por intermédio de Cristo que todas as coisas são feitas e cumpridas. As experiências passadas não servem como fundamento para as realidades futuras. Tiago, mas tem base bíblica para o que você está falando? Tem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro escreveu assim: deixem com ele todas as vossas preocupações e ansiedades, pois ele sempre está cuidando de vocês. Presta atenção, eu vou ler de novo. Pedro estava dizendo: deixem com o Senhor todas as vossas preocupações e as vossas ansiedades, porque ele sempre está cuidando de vocês. Tiago, mas e tudo que nós estamos vendo não é real? É real. E a Bíblia, o Senhor Jesus, Ele nunca nos prometeu isenção dos acontecimentos no mundo, mas Ele sempre nos prometeu vitória sobre o mundo. Ele nunca prometeu que nos tiraria de situações de conflito, nos isentaria de situações de conflito. Mas há uma palavra que diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você quer ver uma outra história? Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 19. 3 jovens chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor estabeleceu uma lei, uma regra, que todos deviam se prostrar diante de uma estátua dele. Quando soasse a trombeta, tocasse a buzina, todo mundo parava e se prostrava. E os 3 jovens não fizeram isso. Então Nabucodonosor veio até eles e falou assim: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Toque a buzina. E tocaram a buzina e eles não fizeram aquilo. Então ele se irou. Por quê? Porque os meninos falaram assim: olha, jamais nós nos prostraremos diante da sua imagem, porque nós seguimos e servimos a um Deus vivo. E ele ficou irado com aquela situação. Sabe o que ele fez? Ele chamou os seus servos e ele disse assim: olha, peguem a fornalha que está acesa, coloquem mais combustível nessa fornalha, até que ela aqueça 7 vezes mais do que ela está queimando agora. E eles foram e começaram a aquecer aquela fornalha, e o fogo consumidor
arde com muito mais intensidade do que uma fornalha queimando 7 vezes mais do que o normal. Então nós encontramos ali dentro daquela fornalha 3 jovens que não sofreram o dano do fogo daquela fornalha, porque o fogo que queimava dentro deles era muito mais intenso, era muito mais vibrante, era muito mais forte do que o fogo daquela fornalha. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa nesse momento, eu quero dizer para você que vai assistir essa mensagem, eu não sei quando, não se preocupe com o calor do fogo que está ao seu redor, desde que o fogo que queima em você seja mais forte, mais intenso e mais poderoso do que o fogo que pode queimar nesse mundo. O nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala em Êxodo, mais um exemplo, capítulo 13, versículo 20 ao 22, o povo de Israel caminhando pelo deserto, e você sabe que o deserto ele tem uma oscilação de temperatura muito grande. Durante o dia ele chega a temperaturas elevadíssimas, 50, 60 graus, mas durante a noite essa temperatura desce, e ele anda na casa dos graus negativos. Então nós encontramos um povo exposto a uma variação de calor e de luz, dia após dia. Preste atenção, o povo ia trilhar pelo deserto dia e noite, e eles estavam expostos a uma variação de calor, eles estavam expostos a uma variação de luz. Durante o dia, sol forte, muita luz. Durante a noite, muito frio, pouca luz. Então Deus vem e se manifesta como fogo. E a Bíblia fala que durante a noite, o Senhor vinha como uma coluna de fogo, e Ele ia adiante do povo. E a Bíblia fala que atrás daquela coluna de fogo, o povo de Israel caminhava dia e noite. Durante a noite, a temperatura baixa do deserto, ela era elevada através da coluna de fogo. Durante a noite, o escuro do deserto, um ambiente de trevas, era iluminado pela coluna de fogo, que era a manifestação do próprio Deus. Eu vou explicar para você. Talvez você está se sentindo exposto a uma grande variação de situações dia após dia. Você dorme pensando uma coisa, você acorda num cenário totalmente diferente. Você vive momentos durante o seu dia em que você consegue desfrutar da luz, mas você está experimentando momentos de trevas, de pavor, de medo. Eu quero dizer para você que Deus, como fogo consumidor, Ele tem se manifestado como uma coluna de fogo. Tiago, mas você disse que no antigo pacto Deus se manifestava de um jeito, no novo pacto de outro. Sim, eu quero dizer para você que essa coluna de fogo não vai adiante mais. Você não vai seguir a coluna através daquilo que os seus olhos enxergam, mas esse fogo está dentro de você. Então nas variações da vida, nos altos e baixos da sua experiência de vida, o Senhor é aquele que estabiliza você, que te coloca num lugar plano, que te coloca num lugar onde você não precisa temer as trevas, porque sempre haverá luz, onde você não precisa temer o frio, porque sempre haverá o calor de Deus. Aleluia. Vamos avançar que o relógio não para. No antigo pacto, as manifestações visíveis de Deus se davam por intermédio das coisas criadas, e isso incluía as forças da natureza, como grande aliada de Deus nesses atos. Então eu vou voltar a repetir de novo. No antigo pacto, as manifestações visíveis de Deus se davam através de coisas criadas. Amém? Criadas. O que são coisas criadas? Tudo aquilo que o Senhor determinou que viesse a existir a partir da sua voz. E disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação entre águas e águas, e disse Deus que apareça a parte seca. Todas as coisas criadas no antigo pacto eram instrumentos de Deus para a manifestação visível dele. No novo pacto ele mudou.
Porque no novo pacto, ele não se manifesta visivelmente mais através das coisas criadas. Ele se manifesta através daquilo que foi gerado. Você quer ver um exemplo bem clássico sobre isso? Jesus desce até o Rio Jordão para ser batizado por João. E a Bíblia fala que quando Jesus entrou nas águas daquele Jordão, João batizou ele, e ele saiu das águas e começou a caminhar em direção à terra seca, e uma voz veio do céu, e essa voz declarou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Cristo ali, Jesus, saindo das águas do Jordão, ele estava simbolizando, ele estava trazendo uma manifestação visível do próprio Deus. Tiago, mas Jesus manifestava Deus? Sim. Um dia os discípulos disseram para ele assim: ô Jesus, diz uma coisa para mim, quando nós vamos conhecer ou ver o Pai? Mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê ao Pai. Então o que eu entendo com isso? Olhar para Cristo era olhar para Deus. Então no novo pacto Deus mudou a sua maneira de se manifestar visivelmente ao mundo. Ele não usa mais as coisas criadas, ele usa as coisas geradas. E o que são as coisas geradas? Esse é o meu filho amado, que eu gerei. Então toda manifestação visível de Deus para esse tempo se dá por intermédio de Cristo. Tiago, tudo bem, e como Cristo se manifesta? Será que nós vamos ver Jesus nas nuvens? Será que nós vamos ver Jesus entrando pela porta de uma igreja? Será que nós vamos ver Jesus estendendo as mãos diante de um carro que vai me atropelar? Não, não é isso. Como que ele se manifesta? Através de você, através de mim. A manifestação visível de Deus para esse tempo se dá através dos filhos de Deus. Aonde tem um filho, ali existe a manifestação visível de Deus. Por isso, igreja, não ore nesses dias para que a justiça de Deus se estabeleça através de catástrofes e tragédias. A nossa oração é para que a justiça de Deus se estabeleça através dos filhos. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declarou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação visível do Filho através de nós. Olha só o conflito dessa transição. Mateus capítulo 9, versículo 50 ao versículo 56. Lucas capítulo 9. A Bíblia fala que os discípulos procuram Jesus e eles estavam indignados, porque eles estavam andando e eles perceberam que tinham alguns homens que estavam expulsando demônios usando o nome de Jesus. E eles falaram assim: não, como eles podem estar usando o nome de Jesus sem autorização? Jesus não falou que eles podiam usar. E nós somos defensores de Jesus. Irmão, escuta uma coisa: Jesus não precisa de defensor. Ele não precisa de alguém que defenda. Ele precisa de alguém que manifeste através do fogo. Aí os discípulos falaram assim: Jesus, eles estão expulsando demônios usando o seu nome, e eles não pediram para isso, você não falou que podia. E aí, irmãos, incrível, Tiago e João tiveram uma ideia fenomenal. Eles falaram assim: Jesus, eu tenho uma solução para esse problema. Nós podemos pedir que Deus mande fogo do céu e queime eles. Olha a ideia de Tiago e de João. Lembra que eu falei do justiceiro gospel? É isso aí, ó. Não faz parte do meu grupinho, que venha fogo de Deus e queime ele.
não gosta da forma como eu vivo o evangelho, então que Deus queime ele com seu fogo. Não, irmãos, para com isso. Eles falaram assim: Jesus, nós vamos pedir e Deus vai mandar fogo. Aí olha a resposta de Jesus. Será que vocês não estão percebendo como está o coração de vocês? Irmão, Jesus está falando assim: o coração de vocês está inflamado por um fogo que não é o fogo de Deus. E quando o coração das pessoas se inflama com um fogo que não é o fogo de Deus, o resultado disso é o quê? Ódio, ira, vingança, violência. Não, irmãos, Deus não está fazendo isso nesses dias. Olha a resposta de Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas veio para salvar. Sabe o que Jesus estava falando? Tiago, João, e vocês mais que não tiveram coragem de falar o que eles falaram, mas que pensaram, vem que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Nós estamos em um período de transição do antigo para o novo pacto. Quando você pensa em Deus mandar fogo do céu para queimar eles, e você diz assim: Senhor, essa é a solução para esse problema, você buscou na sua memória lá no passado alguma situação em que Deus fez isso. Eu fico imaginando Tiago e João, irmãos, fechando os olhos naquele momento e lembrando de Sodoma e Gomorra. Fogo. Deus vai fazer igual Ele fez. Aí Jesus fala assim: não, você não está entendendo, nós estamos num período de transição. E nesse período de transição nós estamos entrando no novo pacto. E no novo pacto, o Filho do Homem não tem nenhuma função de destruir a vida dos homens, mas de salvá-los. E esse processo de salvação, ele se dá não com o fogo que vem do alto, mas com o fogo que queima de dentro. Jesus falou assim: Tiago, João, senta aqui, eu vou ensinar uma coisa para vocês. O fogo não vai vir do alto para queimar eles, o fogo vai vir de dentro. E quando esse fogo começar a queimar dentro, eles não vão conseguir fugir, eles não vão conseguir se esquivar, porque o fogo que queima de dentro promove transformação e salvação. Mas está na Bíblia isso? Tá, vamos avançar. Lucas capítulo 24. Nós vamos caminhando para o final já. Lucas capítulo 24, Jesus morreu. Os discípulos ficaram em desespero, sem saber o que fazer. E a realidade deles foi a seguinte: perdemos o nosso foco, a nossa referência. Nós perdemos Jesus, não vamos fazer o que da vida agora? Vamos voltar à nossa vida normal. Querido, deixa eu fazer uma pausa aqui para falar uma coisa para você. Parece que você está sozinho nesse período. Tem pessoas que estão se sentindo solitárias, abandonadas pelos amigos, pela família, abandonadas por Deus. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, que existe um fogo queimando aí dentro de você, que esse fogo, ele promove uma aproximação entre você e Deus. Você não está sozinho. E os discípulos falaram assim: não, vamos embora para casa. Tinha dois deles. Um deles chamava Cleopas. Lucas capítulo 24 fala sobre ele. O nome do outro não fala na Bíblia. Mas eles voltaram para casa. E a Bíblia fala que eles moravam em Emaús. Emaús era a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles foram andando e choramingando pelo caminho. Irmão, você já viu uma pessoa andando e choramingando pelo caminho? Eles estavam indignados, perderam Jesus. Mas é interessante que nesse período de pandemia, as pessoas não podem andar e choramingar, não é? Porque em nome do isolamento social, fique em casa. Então as pessoas não estão pela rua choramingando. Elas estão aonde? Nas redes sociais. Se os dois discípulos de Emaús vivessem hoje, no tempo que nós estamos vivendo, eles não estariam andando pelas ruas a caminho de Emaús. Eles estariam no Facebook, choramingando, resmungando.
questionando. Sabe, o fogo que está queimando nesses dias nas redes sociais, irmão, não é o fogo de Deus. É a famosa expressão fogo no parquinho, né? Deixa queimar, deixa pegar fogo, que se exploda. É o fogo da ira, da vingança, dos justiceiros. E os 2 discípulos andando para Emaús, e Jesus chegou do lado. Irmãos, um detalhe muito importante para você entender essa história. Nesse exato momento, o Jesus que anda com os discípulos a caminho de Emaús, não era o Jesus histórico, era o Cristo ressurreto. É importante você saber disso. Então o Cristo ressurreto se apresenta aos 2 discípulos e começa a andar e pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tão para baixo? Sabe o que eles respondem? Ele fala: não é possível. Só você não está sabendo do que está acontecendo. Sabe o que é isso? É transferência de culpa e responsabilidade. E aí eles falam assim: olha, você não está sabendo? Eu vou contar para você. Mataram o nosso mestre. Aí Jesus começa. E ele volta lá na antiga aliança, lá em Gênesis, e começa a trazer a revelação de quem ele era, através da história. E sabe o que aconteceu? Eles chegaram em Emaús, convidaram Jesus para entrar. Jesus entrou, falaram assim: ó, Jesus, ô amigo, vamos comer com a gente, já está tarde, nós andamos muito, você deve estar cansado. Jesus sentou na mesa com eles, e a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, e eles perceberam que caminharam por 11 quilômetros com o Cristo ressurreto. Por que o partir do pão, irmãos? Porque a morte de Cristo, o partir do seu corpo, trouxe à existência a vida do fogo, a manifestação do fogo, a experiência do fogo para todos nós. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram o Cristo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Presta atenção. Quando eles reconheceram a Cristo, ele desapareceu. Irmãos, essa para mim é uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Eles andaram com Jesus sem perceber que era Jesus. Mas quando eles reconheceram o Cristo deixou de ser visível aos olhos deles. E um olhou para a cara do outro e falou: não é possível. Nós andamos 11 quilômetros com ele e não percebemos que era ele. Mas a gente percebeu uma coisa diferente. Enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Enquanto ele falava, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Ei, querido, eu quero dizer para você nessa manhã, talvez o teu coração já não queima como queimava antes, mas que o fogo de Deus te alcance e te tome nessa manhã. Aleluia! O nosso coração queimava. Irmãos, a experiência de Tiago e João de mandar fogo do céu para queimar não funcionou, mas a experiência de Cristo de se revelar funcionou como fogo. E o coração queimava. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Andaram 11 quilômetros, presta atenção. Eu acho que eu nunca caminhei 11 quilômetros na minha vida. Mas eles foram caminhando 11 quilômetros. Na hora, o coração queimava tanto, que eles levantaram e voltaram para Jerusalém mais 11 km. Só que agora, irmão, eu acho que eles não foram andando e choramingando. Eu acho que eles foram correndo. E eles precisavam e queriam chegar o mais rápido possível em Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram até a casa onde os discípulos estavam. E eles bateram na porta e os discípulos tiveram medo de abrir. E eles disseram: abra, nós voltamos. E os discípulos abriram, eles entraram. E começaram a falar o que tinha acontecido. E o coração queimava. Aleluia.
Senhor, que os corações voltem a queimar nesses dias. Que os corações voltem a queimar nesses dias, Pai. Enquanto eles falavam, querido, a Bíblia fala que Jesus apareceu. Presta atenção, porta trancada, janela trancada, telhado fechado, e Jesus apareceu. Quando a Bíblia usa a expressão para dizer assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque a igreja não se limita à porta fechada. Os templos podem estar fechados nesses dias, mas o fogo continua queimando, o fogo continua ardendo. Jesus apareceu e eles acharam que Jesus era um fantasma. Sabe o que eu aprendo, querido? No novo pacto, Cristo se revela onde tem coração queimando. O Senhor está se manifestando onde tem homens e mulheres queimando nesses dias. E o fogo de Deus é para trazer luz e calor. Luz e calor. Eu lembro quando a minha filha mais velha era bebê. Isso não é simpatia, não é regra, mas quando ela ia dormir à noite, ela passava a noite inteira acordada se não estivesse perto da mãe. Então a Vanessa começou todo dia à noite ela esquentava uma garrafa de 2 litros com água, colocava água morna dentro, e ela pegava e enrolava num tecido, e colocava a Tainá deitada no berço, e a garrafa com água morna encostada nela, então ela dormia. Sabe, nesses dias, existem pessoas precisando do seu calor, do seu fogo. A pastora Adriana falou agora há pouco sobre o plantão de atendimento para aconselhamento aqui na igreja. Você, ministro dessa casa, que ainda não disponibilizou um horário na sua agenda, não conseguiu, faça isso, porque existem pessoas precisando do teu fogo. Uma palavra sua pode mudar o destino de uma família toda. Uma palavra sua pode trazer solução para um problema que está tirando o sono de alguém. A realidade de Cristo não é para os olhos e para os ouvidos, e sim algo que é gerado no interior do homem, que não vai promover queimadas nas florestas, não vai mais iluminar e aquecer como coluna de fogo, não vai mais arder em sarças, mas nesses dias nós veremos homens e mulheres queimando por dentro, proporcionando luz e calor para a humanidade. A história da igreja começou nos seus primeiros 300 anos com uma situação dramática. Um dia começaram a colocar fogo, literalmente colocar fogo nos bairros do Império Romano. E quando começaram a fazer isso, algumas pessoas se juntaram e procuraram o imperador e disseram assim: olha, nós sabemos quem está fazendo isso, são os cristãos. Então o imperador, tomado por sua ira, por sua fúria, ele instituiu que os cristãos deveriam ser mortos. E a morte daqueles cristãos não seria uma morte comum.
Existia um monumento em Roma, onde eles eram jogados dentro daquele lugar, para serem comidos por leões, devorados. Milhares e milhares de pessoas se juntavam naquelas arquibancadas para assistir os cristãos sendo mortos, sendo comidos vivos por leões. Mas esses eventos eram realizados muitas vezes à noite, e o imperador decidiu que, para facilitar o acesso das pessoas até esses eventos, ele precisava de luz no caminho. Então ele estabeleceu que os cristãos segurariam tochas. Não, ele estabeleceu que os cristãos seriam as tochas. Então eles pegavam aqueles homens, mulheres, amarravam em postes ao longo do caminho, e eles ateavam fogo naqueles homens vivos, pelo simples prazer de ter a rua iluminada para eles passarem. Irmãos, quando eu lembrei disso hoje de manhã, algo veio no meu espírito, que o inferno sabe exatamente qual é a função do fogo. Ele sabe. O inferno sabe qual é a função do fogo de Deus em você. Por isso que ele ridicularizou os cristãos, pendurando em postes e colocando fogo literal, dizendo para eles assim: olha, vocês vão funcionar como luz para o nosso caminho. Mas eles já eram luz. Olha, vocês vão ser fogueiras vivas para aquecer a nossa cidade. Mas eles já tinham o calor. O imperador disse para eles assim: vocês estão colocando fogo nos bairros romanos, porque alguém foi lá e acendeu uma fagulha de fogo e tocou fogo literal. Mas eles já estavam tacando fogo em Roma e no mundo todo. O inferno sabia que a igreja é imparável. O inferno sabe que a igreja é imparável. E ele sabe a responsabilidade e a função de cada pessoa. Então, quando os cristãos começaram a queimar em Roma, a queimar por dentro e transformar o lugar onde eles estavam, o inferno falou assim: vamos queimar eles porque eles estão destruindo nossa cidade. Não, não era destruição, era vida. Quando o inferno percebeu que os cristãos traziam luz para o mundo, porque a luz de Cristo estava neles, ele disse assim: vamos pôr fogo neles para eles serem nossa luz. Mas eles são luz. Eu não sei se você já leu, já estudou, já pesquisou relatos dos mártires que a igreja teve. Eu já li alguns livros, já ouvi algumas coisas, e realmente me chamava a atenção a forma como esses homens morriam. Eu lembro de um relato de um país no período da guerra, em que os cristãos eram colocados, enfileirados no meio da rua, e a multidão ficava assistindo, e ali eles, todos amarrados um ao outro, eles eram submetidos a um rolo compressor. Aquele rolo vinha pela rua, se aproximando deles, e até passar por cima deles e matá-los. Em um desses relatos eu vi que um grupo desses cristãos, no meio daquela situação, eles começaram a cantar: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Sabe, talvez para você isso não signifique nada, mas eu acredito que nenhuma dessas pessoas que foram mortas fisicamente fizeram isso sem que já estivessem mortas.
Então nós não vamos acreditar na conta do inferno o martírio dos cristãos, nós não vamos acreditar na conta do inferno os postes iluminados de Roma, os mortos no Coliseu, porque assim como Jesus declarou, ninguém pode matar alguém que a sua própria vida já entregou. Que nessa manhã você possa ter essa experiência do fogo de Deus queimando em você. Ninguém pode matar aqueles que queimam com o fogo de Deus. O Senhor me disse assim: uma igreja aterrorizada se torna aterrorizante, e uma igreja que queima se torna luz e calor para a humanidade. Que nós não estejamos aterrorizados nesses dias, mas que nós possamos queimar, que o fogo de Deus possa arder continuamente em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser tomado por esse fogo nessa manhã em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.